ele é alimentado. Não é possível você sobreviver 30 dias sem comer nada. E agora deixa um tom mais sério sobre a Bíblia. A pergunta dos discípulos foi por que nós não podemos expulsar esse demônio? A pergunta deles foi por que nós não podemos expulsar esse espírito. E Jesus respondeu, porque eles não puderam fazer isso. A pessoa que estava possuída, o pai, não chegaram de perguntar por que nós nunca conseguimos ter nosso filho liberto. Nunca fizeram essa pergunta e nunca tiveram a resposta. Eu costumo dizer assim, existe uma diferença entre a multidão e até mesmo entre os convertidos e os discípulos. Em Marcos 4, Mateus 13, Lucas 8, Jesus fala da parábola do semeador. E a Bíblia diz que ele conta a parábola primeiro e depois diz que a multidão, conta a parábola diante da multidão e a multidão vai embora. A multidão vai embora. Os discípulos permanecem e a Bíblia diz que os discípulos perguntaram a ele o que significava o que ele acabava de explicar. Então, a multidão e os discípulos têm a diferença, uma das diferenças entre eles é que o discípulo está interessado em entender. Há muita gente, isso acontece nas igrejas, fala-se, há muita gente que não entende o que foi falado e não se preocupa em perguntar a alguém para poder entender aquilo que foi falado. Então, discípulos têm esta característica de procurar entender, né? Os discípulos, na verdade, a palavra discípulo quer dizer estudante, não é? Discípulo é exatamente estudante. Não, a Xangana disse vajunzisiwa, porque discípulo quer dizer estudante, não é? Não um seguidor. Seguidor é uma coisa, discípulo é outra coisa. E os dois, nós precisamos ser seguidores e discípulos. Em João 8:30, a Bíblia diz que os que ouviram Jesus a falar estas coisas creram. Muitos deles creram. No versículo seguinte, a Bíblia diz que aos judeus que creram, ou seja, haviam se convertido, haviam entregue suas vidas a Jesus. Aos judeus que creram, Jesus disse, se permanecerdes na minha palavra, se continuardes na minha palavra, sereis verdadeiros discípulos. Então, o discípulo não é aquele que creu, é aquele que está interessado em entender. E são eles que são dados a entender. Mesmo na parábola do semeador, Jesus diz aos discípulos, porque eles perguntaram sobre a parábola, Jesus disse, a vós, discípulos, vos é dado entender os mistérios do reino. Então, naquele caso, nós estamos a ter uma situação de Jesus estar a permitir com que eles entendam os mistérios do reino. Há muita gente que se beneficiou daquilo que Jesus podia oferecer, mas nunca chegou a ser discípulo. E pessoas que beneficiam-se, por exemplo, quem come uma maçã, né? E come a maçã e deta as sementes. Um exemplo, né? Essa pessoa nunca vai ter, tipicamente, não vai ter a oportunidade de comer outras maçãs, não é? Porque ele comeu a maçã e deitou as sementes. Uma pessoa que quer comer várias maçãs vai ter de comer a carne da maçã e depois de guardar as sementes. Na vida, quando nós vemos algo que Deus faz para nós, é importante nós tentarmos entender o princípio que regulou aquele acontecimento positivo. Porque Deus é Deus de leis. Leis nunca falham. Elas repetem-se, não é? A lei né? As leis da gravidade, termodinâmica, elas funcionam todas as vezes. Então, quando algo acontece, eu procuro entender qual é o princípio que regeu isso, para que eu possa repetir para que eu possa ver múltiplas vezes aquela coisa boa. Um milagre. Por isso que Jesus, quando eles estiveram no barco, não é? Jesus disse, tomai cuidado com o fermento dos fariseus. E eles começaram a falar de pão. Jesus perguntou, não viram? Vocês quantos cestos levamos? Não é? Na vez dos 5.000, quantos cestos levamos na vez dos 4.000? O que é que Jesus estava a dizer? Estava a dizer, se aconteceu uma vez e vocês viram,
Eu espero que vocês esperem que eu possa fazer acontecer a segunda Mais vezes. vez. Então, quando algo acontece, os discípulos querem entender o que realmente se passou naquela situação. E é o que estamos a assistir naquela história. Não estamos a entender ali, através da história, que há uma obrigação da parte da pessoa que ora de jejuar, porque como falou a pastora, há indivíduos, pessoas que lideram megas igrejas, não deveriam comer nunca. Pessoas que são pastores de milhares e milhares de pessoas nunca vão comer, porque estarão sempre de jejum. Então, é mesmo uma passagem que mostra uma identidade dos discípulos e, ao mesmo tempo, ensina como se lida com certas castas de demônios, ou uma situação como a irmã Fina está a dizer. Irmã Fina, Pastor Benjamin. esse assunto é